Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto as quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho, compartilhe e curta os vídeos para nos ajudar na divulgação do nosso projeto. Pessoal, hoje nós estamos na aula 104 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando a equação do segundo grau. E hoje nós vamos estudar as equações redutíveis ao segundo grau. Ou seja, não são equações do segundo grau, mas equações que podem ser transformadas numa equação do segundo grau. Podem ser enxergadas como uma equação do segundo grau. Nós temos aqui os três casos que nós vamos estudar na aula de hoje e na próxima aula também. Nós vamos estudar através de exercícios. Bom, nós temos aqui as equações chamadas biquadradas. Por que biquadradas? Porque, na verdade, em vez de ax² mais bx mais c igual a zero, nós temos ax² mais bx² mais c igual a zero. Ou seja, no lugar de x² nós temos x². E no lugar de x nós temos x². Bom, x² é o quadrado de x. E x² é o quadrado de x². Portanto, por isso que nós dizemos que ela é biquadrada, ou seja, ela é quadrada ao quadrado, né? Portanto, ela recebe o nome de equação biquadrada. Nós temos aqui dois exemplos de equações biquadradas. Por enquanto, eu estou só apresentando o que é cada tipo de equação e depois nós vamos aprender a resolver esse tipo de equação. O segundo caso que nós vamos comentar aí como equações redutíveis ao segundo grau. Equações irracionais. Bom, equações irracionais, eu estou apresentando aqui dentro do equações redutíveis ao segundo grau, mas eventualmente uma equação irracional, ela pode, não necessariamente ela ser redutível ao segundo grau, tá? Não necessariamente ela vai ser redutível ao segundo grau, mas estou apresentando aqui, pois geralmente esse conteúdo ele é visto nesta etapa aqui do curso, né? Então vamos encaixar aqui dentro desta parte aqui da matéria, essa parte de equações irracionais também. Bom, equações irracionais, pessoal, quando nós temos a nossa incógnita, eventualmente dentro de radicais, né? Então nós temos aqui a raiz quadrada de x mais 1 menos a raiz quadrada de x igual a 2x. Né? E aqui nós temos a raiz cúbica de x mais 2 menos a raiz cúbica de x menos 3 igual a 4x mais 1. Essas equações aqui, pessoal, inclusive estas e essas aqui de cima, eu inventei os valores, ok? Então, eventualmente elas podem não ter uma solução simples, né? Ou podem eventualmente até não ter solução nos números reais. Ou podem eventualmente até não ter solução. Mas, de qualquer modo, eu quis apenas para exemplificar o que é uma equação irracional e o que é uma equação biquadrada, ok? Então, não tentem... Quer dizer, é difícil, eu não gostaria de dizer para vocês não tentarem fazer, né? Depois que vocês terminarem a aula, vocês podem voltar aqui e tentarem resolver essas equações, mas já fiquem avisados aí que eu não tomei cuidado aí com a formação dessas equações, né? Então, enfim, os coeficientes aqui podem dar origem a raízes um pouquinho complicadas aí, tá certo? Mas, de qualquer modo, seria um exercício interessante aí, com certeza. Bom, o outro caso que eu vou encaixar aqui como equações redutíveis ao segundo grau, na verdade é um método, ok? É um método da substituição. Através do método da substituição, nós podemos imaginar aí a redução da equação ao segundo grau. De uma certa forma, este método da substituição é o que nós enxergamos aqui na equação biquadrada, né? Pois se nós enxergarmos esse x² com um determinado valor, nós temos uma equação do segundo grau aqui. Então, de certa forma, este método da substituição engloba também as equações biquadradas, mas ele engloba mais equações também. Trata-se de uma ferramenta muito poderosa que nós utilizamos em várias áreas dentro da matemática, que é a gente substituir uma parte da equação com um determinado valor, que vai nos levar a uma nova equação mais simples do que a nossa equação original. Por exemplo, aqui nós temos uma equação complicada, né? 3x² menos 4x mais raiz quadrada de 3x² menos 4x menos 6 igual a 18. Bom, aqui nós vemos que se nós substituirmos aqui 3x² menos 4x, por exemplo, né? Substituirmos por y, por exemplo, nós vamos ficar com
y mais raiz quadrada de y menos 6. Né? Então nós vamos ficar com uma equação mais simples na variável y. Achamos os valores de y e depois achamos os valores de x. Né? Essa equação ela tem uma solução. Nós vamos fazer ainda, se não na aula de hoje, na próxima aula. Aqui nós temos um caso que é parecido com a equação biquadrada, mas em vez de nós temos o x ao quadrado, nós temos o x à quinta. Então nós podemos pensar nesse x à quinta, e aqui um x, se o x à quinta aqui nós chamamos de y, o x à décima será o quê? Y ao quadrado. Portanto, nós caímos numa equação 7y² mais y mais 1 igual a 0. Então, através da substituição, nós simplificamos a equação. Bom, então esse é um procedimento. Então esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje e da próxima aula, que nós vamos trabalhar basicamente através de exercícios. Bom, pessoal, estamos aqui diante do nosso primeiro exercício, que é o seguinte: resolver essa equação 4x² menos 5x² mais 1 igual a 0. É bastante simples. Na verdade, isso se trata, como nós acabamos de ver, de uma equação biquadrada, na qual nós vamos utilizar o método da substituição. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos chamar x² de y. Bom, se x² é y, quando nós elevamos ao quadrado, nós temos x² igual a y², ou seja, elevando este membro ao quadrado, nós ficamos com 2 vezes 2, 4 no expoente. E este membro ao quadrado, y². Agora, esses dois valores, x² y e x² igual a y², nós vamos substituir na equação original. Tá? Substituição. Ok? Então vejam só, o que vai acontecer aqui. 4x² nós vamos escrever 4y². 5x² vamos escrever 5y mais 1 igual a 0. Então nós ficamos com uma equação do segundo grau. Olha que ferramenta interessante, a ferramenta da substituição. Bom, então agora nós temos uma equação do segundo grau que nós já sabemos resolver. Mas algo importante que nós temos que pensar é o seguinte, que nós temos agora uma equação do segundo grau em y. Portanto, as soluções dessa equação ainda não vão ser as soluções do nosso problema. Nós temos que depois voltar para o nosso x, que é realmente o que nos interessa. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com essa equação aqui. Nós temos aqui A, B, C. A é igual a 4, B é igual a menos 5 e C é igual a 1. Agora nós podemos resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara, como nós já vimos, ou pensar primeiro na soma e no produto entre as raízes, pois, como nós já vimos, pensar primeiro na soma e no produto, pois se as raízes forem fáceis, nós já vamos matar quais são as raízes pela soma e pelo produto. Então a soma nós sabemos que é menos b sobre a, ou seja, é menos 5 sobre 4, ou seja, 5 quartos. Então a soma é igual a 5 quartos. E o produto é C sobre A, que é igual a 1 quarto. Então nós temos que pensar em dois números que somados resultam 5 quartos e multiplicados 1 quarto. Isso é bastante simples. Nós temos, na verdade, y1 igual a 1 quarto e y2 igual a 1. Notem que 1 quarto vezes 1 dá 1 quarto, e 1 quarto mais 1, enxergando aqui o 1 como 4 quartos, 1 quarto mais 4 quartos, exatamente 5 quartos. Ok? Como eu já comentei, eu gosto de sempre falar, pessoal, inclusive porque alguns de vocês talvez não tenham visto as aulas anteriores, e nesse caso eu recomendaria fortemente que você visse as aulas anteriores em que nós trabalhamos aí com a soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Gosto sempre de falar o seguinte: como eu tenho uma certa prática no assunto, então quando a gente vê aqui 1 quarto e 5 quartos, eu já penso diretamente ali no 1 quarto e no 1, pela experiência que nós temos. Mas como eu falei em aulas anteriores já, caso você leve muito tempo pensando em quais são aqueles dois valores, apague isso aqui e faça pela fórmula de Bhaskara. Ou seja, esse processo aqui
ele não pode se tornar a equação mais difícil, né? Não pode se tornar mais difícil do que pela fórmula de Bhaskara. A ideia é simplificar, resolver com mais rapidez. Bom, então nós temos essas duas soluções. Mas esses são os valores de y. Agora nós temos que pensar que x ao quadrado é igual a y. Bom, então vamos escrever aqui, lembrando da nossa substituição, x ao quadrado é igual a y. Então vamos trabalhar primeiro com o caso y1 igual a 1/4. Nesse caso nós temos o que? X ao quadrado igual a 1/4, e isso implica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/4. Ok? Nós já vimos que quando nós temos aqui o quadrado, esse quadrado vai passar extraindo a raiz e vai aparecer um mais ou menos. Raiz de um quociente, raiz do numerador, dividido pela raiz do denominador. Portanto, aqui vai dar 1 sobre 2. Né? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Portanto, x aqui, mais ou menos meio. Bom, já encontramos duas soluções aí, meio e menos meio. Nosso segundo caso aqui, y2 igual a 1. Portanto, x ao quadrado igual a 1, né? X ao quadrado igual a y. E daqui vem x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. E isso é mais ou menos 1. Okay? Então nós temos essas soluções. Com isso nós podemos construir aqui o nosso conjunto solução. Menos 1, menos meio, meio e 1. Ok? Então eu escrevi aqui na ordem crescente, né? Algumas pessoas até, dentro mesmo do conjunto solução, escrevem mais ou menos meio e mais ou menos 1. Também não está errado. E a ordem crescente é apenas um costume, um hábito que a gente acaba pegando por questão de elegância mesmo, deixar os números na ordem, né? Embora não exista uma ordenação num conjunto. Ok? Então é isso. Então nós vemos que ela possui quantas? 1, 2, 3, 4 raízes. Isso de fato, futuramente, nós vamos ver que era o esperado, pois nós já estudamos a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, nós vimos que tinha uma raiz, em geral. Equação do segundo grau, nós vimos que tem duas raízes, né? Exceto naqueles casos em que o delta é negativo, ou nós temos raízes pertencentes a outro conjunto numérico, enfim. Falando grosso modo, né, a equação do segundo grau tem duas raízes, né? Através da fórmula de Bhaskara, nós achamos o x1 e o x2. A equação do quarto grau, pela coerência, ela teria que ter 4 raízes. E é de fato o que está acontecendo aqui. 4 raízes. Mas também com a equação do quarto grau, pode acontecer como com a equação do segundo grau, de algumas das raízes, né, ou eventualmente todas as raízes, não serem números reais. Né? Mas isso é coisa que nós vamos estudar mais para frente apenas. Mas só para vocês já irem se acostumando com essa ideia, né? Equação do quarto grau, 4 raízes. Bom, pessoal, nosso segundo exemplo aqui é uma equação irracional. Bom, essa equaçãozinha irracional aqui, qual que é a ideia de uma equação irracional? Nós temos os números, as incógnitas, eventualmente, dentro de radicais. Bom, o primeiro comentário que nós fazemos aqui é o seguinte. Nós definimos a raiz quadrada, e em geral a raiz de índice par, né, quando o índice aqui é par, somente para radicandos positivos. Então, nesse caso aqui, o 2x deve ser positivo, que implica x positivo, e o x mais 7 também deve ser positivo, que implica x maior do que menos 7. Bom, x maior do que menos 7 e x maior do que 0. Resumindo, x maior do que 0. Então, qualquer solução que nós cheguemos aqui menor do que 0, ela terá que ser descartada. Né? No entanto, pessoal, nesse tipo de exercício de análise de equações irracionais, honestamente, eu não acho que é interessante fazer essa análise antecipadamente. Por quê? Porque no final, nós já vamos explicar o porquê. Sempre que você estiver diante de uma equação irracional, você deve verificar as soluções que você encontrar no final. Portanto, como no final você vai chegar eventualmente a 2 soluções, não mais do que isso, não muito mais do que isso, que sejam 4 soluções, né, os problemas que nós vamos trabalhar não vão ter tantas soluções assim. Então, como nós chegamos a um número pequeno de soluções,
é muito mais fácil nós não perdermos tempo fazendo essa análise inicial sobre o sinal dos radicandos, para evitar que eles sejam negativos, do que nós já resolvermos, acharmos os valores que são candidatos à raiz, digamos assim, e com esses candidatos nós vermos se esses valores satisfazem a equação original. Muito mais fácil. Vocês já vão ver do que eu estou falando. Bom, nós temos que lembrar aí, como eu comentei, que um número, uma raiz de um número, quando se eleva ao quadrado, sai o radicando, né? Então a ideia, nós vamos elevar ambos os números ao quadrado. Então eu vou copiar de novo este lado e vou elevar ao quadrado, copiar o outro lado, elevado ao quadrado. Basicamente nós estamos utilizando aqui o seguinte, que se uma quantia, né, se um valor é igual a um outro valor, o quadrado desse valor é igual ao quadrado deste outro valor. É aquela ideia da balança que nós vimos já no resolver uma equação. A operação que você faz de um lado, você deve fazer do outro. Mas esta operação aqui nós vamos já comentar no final do exercício. Que ela tem uma sutileza aqui. Bom, aqui nós temos o quadrado da diferença. O quadrado da diferença nós estudamos lá na nossa aula de fatoração. Se você não está lembrado, volte para as aulas de fatoração. Nós temos uma playlist de fatoração no canal. Então, o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. E nesse momento aqui nós temos a raiz quadrada ao quadrado. Então, aqui pode-se pensar que ocorre uma espécie de cancelamento desse quadrado com o índice 2 que nós temos aqui. Quando não tem nada no índice do radical, subentende-se 2. Mas a rigor, pessoal, não é que ocorre um cancelamento aqui. Nós vimos que a definição de raiz quadrada de um certo valor, de um número, é justamente o número que ao quadrado resulta o nosso radicando, né? Por exemplo, por que a raiz quadrada de 9 é 3? Né? Quer dizer, quando nós elevamos a raiz quadrada de 9, que é 3, ao quadrado, dá exatamente 9. Né? Então, por definição de raiz quadrada, aqui, quando nós elevamos a raiz quadrada ao quadrado, o resultado é como se houvesse esse corte aqui. Então, o resultado é exatamente um radicando, que é x mais 7. Bom, continuando aqui. Raiz de 2x ao quadrado, mesma ideia. Olha, raiz quadrada ao quadrado resulta aí o radicando 2x menos 2 vezes raiz de 2x mais 1 igual a x mais 7. Bom, agora o que nós fazemos? Nós temos ainda, esta raiz ainda está atrapalhando aqui. Então nós vamos deixar essa raiz isolada de um lado da igualdade e deixar todo o resto do outro lado. Bom, então o que eu vou fazer? Vou trazer tudo que não tem essa raiz para este lado de cá. Então eu vou escrever aqui 2x, né, mais 1 menos x, que ele vem do outro lado, menos x. O 7 vem para cá também, menos 7. E do outro lado eu vou passar esse 2 raiz de 2x, que vai passar com o sinal trocado. 2 raiz de 2x. Okay? Então nós ficamos com tudo que não possui o raiz de 2x para esse lado e o que possui para o outro. Então nós deixamos isolada o radical aí à direita. Ok? Agora, essa expressão aqui nós vamos escrever de maneira mais simplificada. 2x menos x é x e 1 menos 7 é menos 6. Né? Então vai ficar x menos 6. Então aqui nós temos x menos 6 igual a 2 raiz de 2x. Né? Fazendo essa continha aqui, x menos 6. E o outro lado nós só copiamos. Agora nós temos novamente uma igualdade em que esse termo parece uma raiz. Então nós novamente elevamos ao quadrado, porque o que aparece aqui é a raiz quadrada. Bom, x menos 6 ao quadrado, novamente a diferença, o quadrado da diferença, que vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo.
igual. O quadrado desse termo é o seguinte, esse quadrado, ele distribui aqui para esse 2 e para o radical. 2 ao quadrado é 4 e raiz quadrada de 2x ao quadrado, como nós vimos por definição de raiz quadrada, é o radicando, né? Ocorre uma espécie de um cancelamento aqui, como nós já comentamos. Agora nós temos o seguinte, x ao quadrado menos 12x mais 36 e esse termo aqui, 4 vezes 2, resulta aqui 8x, eu já vou passar para este lado como menos 8x, igual a zero, né? No outro lado não ficou nada, então 8x aqui eu já passei para cá. Agora, vamos reescrever esta equação da seguinte forma, x quadrado menos 12x menos 8x vai ficar menos 20x mais 36 igual a zero. A igual a 1, B igual a menos 20 e C igual a 36. Nesse caso, nós podemos calcular a soma, que é menos B sobre A, que vai dar o quê? Menos 20 sobre 1, e isso dá 20, e o produto é C sobre A, que dá o quê? 36 sobre 1, que é igual a 36. Então nós temos que pensar em dois números que somados resultem 20 e multiplicados resultem 36. É muito simples, 2 e 18, né? Então nós temos aqui x1 igual a 2, x2 igual a 18. De fato, 2 mais 18 é 20 e 2 vezes 18, 36. Se vocês quisessem, poderiam resolver também pela fórmula de Bhaskara. No entanto, pessoal, olha o que acontece aqui. Como nós já resolvemos essa equação, e eu vou precisar desta parte aqui para explicar alguns detalhes para vocês, eu vou apagar esta parte aqui, que é a resolução que nós acabamos de fazer, pois esta parte ela é mais técnica, e aqui tem alguns detalhes que são teóricos muito importantes. Bom, então nós temos aqui x1 igual a 2 e x2 igual a 18. Né? Eu apaguei daqui para frente a resolução. Agora note o que vai acontecer. Nós temos que, eu comentei com vocês que numa equação irracional, equação quando envolve radicais, no final da equação, nós temos que verificar as raízes. Bom, então a verificação é a seguinte, x igual a 2. Então nós vamos ter que verificar se esse valor de x igual a 2, ele satisfaz a nossa equação original. Então vamos fazer o seguinte, qual é o valor do membro à esquerda? Raiz de 2x menos 1. Bom, o membro à esquerda, raiz de 2x menos 1, vai dar raiz de 4, né, substituindo x por 2, aqui dá 4 menos 1. E isso vai dar o quê? 2 menos 1, que é igual a 1. Bom, então, este lado aqui, para x igual a 2, ele está resultando aí 1. E esse lado aqui, para x igual a 2? Raiz de x mais 7, x igual a 2, isso aqui vai dar raiz de 9, que é 3. Ora, olha que curioso. Para x igual a 2, o membro à esquerda resulta 1 e o membro à direita resulta 3. Portanto, x igual a 2 não satisfaz a nossa equação original. Curioso. Agora vamos para o teste de x igual a 18. Bom, x igual a 18. À esquerda aí nós temos o quê? Raiz quadrada de 2x menos 1. Nós temos aí raiz de 36 menos 1, que vai dar 6 menos 1, que é igual a 5. E à direita nós temos raiz quadrada de x mais 7, a raiz quadrada de 25
que é igual a 5. Ou seja, para x igual a 18, nós temos a esquerda resultando 5 e a direita também resultando 5. Portanto, x igual a 18 satisfaz a nossa equação original. Portanto, a nossa solução é 18 apenas, porque no 2 ele deve ser desprezado. Agora, vocês, como espectadores aqui do canal do Professor Estrada, vocês devem saber que o Professor Estrada ele não gosta de passar nada da forma de regrinhas, né? Que vocês não saibam o porquê, né? Então eu só chegar para vocês e dizer, olha, sempre que você estiver elevando ao quadrado uma equação, no final você tem que verificar, né? Você só saber isso, você não vai entender o porquê disso e provavelmente você vai esquecer na primeira oportunidade. Agora o professor Estrada ele gosta de explicar o porquê das coisas, né? Então vamos entender por que é que isso aconteceu, que nós chegamos a duas soluções, mas uma delas acabou não valendo. A explicação, pessoal, está em duas etapas que nós fizemos aqui. Bom, nós temos esta etapa e esta etapa. Elas são etapas importantes. Nós temos, a nossa equação original era esta. Quando nós dizemos que isto implica que o quadrado do nosso membro esquerdo é igual ao quadrado do membro direito, nós corremos o risco de introduzir raízes à equação. Teria que analisar se foi nesta etapa que nós inserimos o 2 como raiz, ou se foi nessa etapa. Mas numa das duas nós acabamos inserindo. Por quê? Porque esta equação que nós obtivemos aqui quando nós levamos ao quadrado já não é mais a equação original, né? Então, corre o risco de nós inserirmos raízes. De fato, isso é verdade sempre que nós elevamos ambos os membros a uma potência par, ok? Quando nós elevarmos a uma potência ímpar, não vai haver esse risco. Nós já vamos entender o porquê disso. Vou apagar aqui para explicar melhor para vocês. Bom, pessoal, o que nós fizemos nesse exercício, resumindo, em suma, é exatamente isto. Nós tínhamos uma igualdade entre A e B. A igual a B, né? Os valores de A e B eram os valores que nós tínhamos lá em termos de radicais. E nós utilizamos esse fato, que se A é igual a B, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado, né? Ou seja, se A igual a B implica A quadrado igual a B quadrado. Isso aqui é verdade. O problema, pessoal, é o seguinte, que nas equações que nós resolvemos até agora, nós sempre costumamos fazer o seguinte. Por exemplo, quando nós temos uma equação do primeiro grau, 3x menos 1 igual a 7, nós passamos o 1 para o outro lado somando, e eu expliquei para vocês que é sempre interessante usar o símbolo de implicação de uma linha para outra. Mas a rigor, nós poderíamos usar mais do que o símbolo de implicação, e seria até mais correto. Nós podemos usar o bicondicional, ou seja, esta equação implica nisto e isto implica nisso. Porque aí o que acontece? Quando nós fizermos até lá no final, como serão todas implicações bicondicionais, ou seja, que vão e voltam, quando nós chegarmos no final, por exemplo, que x é igual a 8 terços, bom, nós temos que x igual a 8 terços, mas como eu posso voltar, eu concluo que o x igual a 8 terços é a raiz desta nossa equação original. No entanto, aqui, nós não podemos voltar, necessariamente. Portanto, é por isso que nesta equação que nós acabamos de resolver aqui, quando nós fizemos essa implicação, nós fomos fazendo essas implicações e lá no final obtivemos o 2 e o 18. Mas a volta não era imediata. Então poderia ser que o 2 ou o 18, como é o caso do 2, foi o caso do 2, não fosse raiz da nossa equação original. Para entendermos bem isso aqui,
Vejam o seguinte. Vamos tomar A igual a 1 aqui e B igual a menos 1. Então nós temos 1 ao quadrado igual a menos 1 ao quadrado. Isso é verdade, pois 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. Negativo expoente par vira 1. No entanto, esse fato, que é a nossa nova equação, isto não implica que 1 seja igual a menos 1. Né? Ou seja, o fato de 1 ao quadrado ser igual a menos 1 ao quadrado não implica que 1 seja igual a menos 1. Não é? Então, quando nós temos esta igualdade e nós elevamos ao quadrado, né, nós eventualmente permitimos este valor de A e este de B possam ser negativos. Mas esses valores não eram permitidos na nossa equação original. É por isso que a volta não é permitida. E, portanto, podem eventualmente surgir outras raízes aí. Notem que esse mesmo argumento ele é válido quando aqui, em vez de A ao quadrado e B quadrado, for A à quarta e B à quarta. A à sexta e B à sexta. Enfim, qualquer expoente par aqui também vale. Por outro lado, quando o expoente aqui for ímpar, A elevado ao cubo e B ao cubo, aí sim a volta vale. Pois se ele for ímpar, o número negativo elevado a expoente ímpar, ele continua negativo. Então ele não mexe no sinal do número. Então não vai correr o risco de inserir novas raízes aí. Aí falando sempre de raízes reais, né? Pois quando nós entramos nos complexos, aí já começa a realmente complicar um pouco mais. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Nós apresentamos apenas 2 exercícios na aula de hoje. Na próxima aula vamos apresentar mais um sobre essa parte e aí nós vamos avançar com o conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!